Galera, chegamos na metade de dezembro. O que será que a próxima semana guarda pra gente nos streams? Eu já adianto que tem estreias bombásticas com super-heróis, deuses, aventura espacial, anime. Pô, nem parece que tá chegando o Natal, né? Vem comigo que você vai curtir demais essa lista. Vamos lá. Hey, Nettrunks, Peter aqui. Esse é o melhor investimento que você pode fazer para ter retorno agora, em 2024. Investir em ações, criptomoedas, outros ativos é bom pra caramba. Eu mesmo invisto em diversas coisas, né? Até mesmo indico alguns desses investimentos pra vocês. Mas na real, o melhor investimento que vocês podem fazer pra ter retorno já em 2024 é investimento em você mesmo. E eu falo de retorno de 100, 200, até 500%. Quando você desenvolve uma nova habilidade, ela tende a te retornar muito mais do que você investiu. Pensa comigo, vamos imaginar que você investiu R$2.000 no curso de web design e passe a oferecer o serviço de criação de páginas de vendas, né, para profissionais de marketing digital ou até para negócios locais aí da tua cidade. Uma página simples hoje não é vendida por menos de R$1.000, o que significa que a partir da tua terceira página você já conseguiu o retorno do investimento e tudo que vier depois disso é lucro. Agora já pensou se você tivesse acesso a essa habilidade e muitas outras por só R$29 por mês? Pois é justamente isso que você recebe quando você assina a Cyberclass, a maior plataforma de marketing digital da internet. Corre no primeiro link aqui da descrição e faz sua assinatura. Tá preparado para a enxurrada de estreias nerdísticas dessa semana nos streams? Nerdísticas. Olha, galera, essa semana realmente eu caprichei, escolhi a dedo cada título dessa lista. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Capricha nesse like, comenta aqui se tá curtindo ou não e vamos lá. Disney Plus, Percy Jackson e os Olimpianos, temporada 1. Então vamos começar com o pé direito, que a série do Percy Jackson tá chegando aí. Na sinopse, a série parte do princípio quando o Percy Jackson descobre que é um semideus. Na primeira temporada ele vai ter que aprender a controlar os poderes, vai frequentar inclusive o acampamento Meio Sangue, que é um lugar para crianças como ele. Lá no acampamento, lógico que ele vai encontrar alguns amigos e eles vão juntos embarcar numa aventura para impedir uma guerra entre os deuses, além de ajudar Zeus a encontrar o raio mais poderoso dos deuses e restaurar a ordem no Olimpo. Para assistir a série Percy Jackson e os Olimpianos, é só chegar junto no Disney Plus a partir do dia 20 de dezembro. As histórias que eu contei para você dos deuses gregos, dos monstros, elas existem. Dragons of Wonderwatch, temporada 1. E a semana continua num nível absurdo com a estreia de Dragons of Wonderwatch. Quem nunca imaginou um personagem de anime vivendo no mundo real? Pra quem ainda não tá ligado nesse título, Dragons of Wonderwatch é um híbrido de live action e anime que vai contar a história de dois personagens. A Nagi, que vive no mundo real, e o Time, um garoto que mora num outro mundo onde existem Cavaleiros de Dragões. E a aventura começa quando esses dois mundos começam a interferir um no outro. Imagina só, galera, o mundo real e o mundo de desenho, né, de animes com dragões, e eles se conectando, interagindo, sabe? Viajando de lá pra cá. Pô, eu tô muito hypado pra ver isso. Eu tô curioso pra assistir. Se você também tiver, se liga que a estreia mundial de Dragons of Wonderwatch é no dia 20 de dezembro no Disney Plus. E o Brasil tá nessa data aí também. What If, temporada 2. Eu vou ter que falar, Disney Plus tá inspirado demais nessa semana. Vocês sabem, eu deixei claro pra todo mundo. What If é uma das melhores séries do Disney Plus, principalmente da Marvel, ok? Perde pra mim ali pra Loki, mas What If é bom demais. E tá chegando a estreia da temporada nova, da segunda temporada de What If. E assim, galera, o céu é o limite pra What If, né? As possibilidades são infinitas no multiverso e é isso que é o mais bacana. Tem novas versões de personagens clássicos, tem uma equipe casca-grossa dos Vingadores dos anos 90, tem a Hela e o Mandarim lutando contra o Odin. Tem muita coisa maneira, muita coisa pra hypar, gente. Tô hypado pra caramba. E você? Então se prepara, porque a nova temporada de What If chega no dia 22 de dezembro no Disney Plus. E vai vir com um episódio novo por dia. É pra grudar na TV até o fim do ano. Tenho procurado por você há bastante tempo. Prime Video. King Richard, Criando Campeãs. Tem muita gente que ainda não viu o filme que deu o primeiro Oscar pro Will Smith. É o teu caso? King Richard, Criando Campeãs, é um filme baseado numa história real de um pai que faz de tudo para que as filhas dele sejam grandes estrelas do esporte. É um filme dramático, um filme muito inspirador, como é grande parte, inclusive, dos filmes do Will Smith, né? E a interpretação dele nesse filme, eu não preciso nem comentar, pô. O cara é ele, né? Rendeu um Oscar pra ele, essa é a interpretação. E aquele tapão também na cerimônia, né? Mas isso é outro assunto. Pra assistir King Richard, Criando Campeãs, é só você ir no Prime Video. Logo mais, vai estar no dia 20 de dezembro. So, what you think? Netflix, Maestro.
Esse é um título pra quem é cinéfilo. Maestro é um filme que já tá sendo super premiado nos principais festivais pelo mundo. É daqueles filmes com um cheirinho de clássico, sabe? Maestro é um filme de romance e drama baseado numa história real e também é um filme musical. É pra você? Como é que é a história, Pedro? Bom, na história a gente vai conhecer a vida do maestro Leonard, que é uma lenda na música clássica nos Estados Unidos. Ele teve uma carreira imensa em trilhas de filmes famosos, peças de teatro e tal, esse tipo de coisa. E o mais curioso é que ele é interpretado pelo Bradley Cooper em todas as fases da vida, inclusive velhinho. O Bradley Cooper se transformou muito. Ele chegou até a usar mais 130 próteses para se caracterizar como personagem. E pra quem não tá ligado no Bradley Cooper, é o American Sniper e o Rocket Raccoon, né? Pra assistir o filme Maestro, é só dar play no Netflix no dia 20 de dezembro. E vamos ficar aqui até quando? Nós precisamos construir uma conexão bem forte. Rebel Moon, parte 1, A Menina do Fogo. Atenção, isso não é um treinamento, finalmente, né? Alerta de filmaço no talo agora. A gente não sabe, né? Mas parece que é, porque, pô, olha o hype que tá em cima disso. Olha toda a vibe que tá em cima disso. Rebel Moon finalmente tá chegando direto no streaming. E na boa, tipo, eu tô hypado pra ver. Não quero saber o que estão falando, né? Porque até onde eu vi, antes de gravar esse vídeo, eu vi lá no Rotten Tomatoes que, pô, a nota da crítica tava bem baixa. Mas, pô, é o Zack Snyder, é o tio Zack que a gente quer ver. E como é que é esse filme, Pedro? Bom, promessa é que esse é o trabalho mais grandioso da vida do Zack Snyder. Tem tudo pra ser épico de verdade. Tem ação, aventura espacial, ficção científica, oferecer inclusive pro Star Wars, pra franquia Star Wars, pra ampliar o universo, né? Você viu o trailer? Pô, o visual tá lindo demais. Rebel Moon ele vai começar apresentando esse novo universo pra gente. E a protagonista, Cora, vai ser a líder da resistência contra o Império Tirânico. A guerra tá só no início, mas tem muita coisa pra acontecer. Até porque ela vai ter que juntar aliados, né, pra lutar pela sobrevivência. Esse você tem que assistir comigo, vou trazer aqui no canal. Então já se programa que a estreia de Rebel Moon chega no dia 22 de dezembro na Netflix. A Criatura de Gyeongseong, temporada 1. E bora de dorama! A Criatura de Gyeongseong é uma série que vai contar a história de dois jovens que batalham contra uma criatura que se alimenta da ganância humana. É interessante a premissa, né? Mas o problema é ainda maior, porque o background dessa série é no mínimo terrível. Toda a história vai rolar num dos piores períodos da história da Coreia, que é a época da invasão japonesa que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Curtiu? Então bora que a estreia da primeira parte da série, A Criatura de Gyeongseong, vem no dia 22 de dezembro. Por favor, não morra. HBO Max, Os Cavaleiros do Zodíaco, Sanseiya, o começo. Sanseiya, bom demais, né? O live action de Cavaleiros do Zodíaco tá aterrissando na HBO Max nessa semana. Pra quem não viu, o filme foca no início do processo do Seiya com treinamento para se conectar com o cosmos. Pros desavisados, vai com o coração aberto, porque a adaptação não é tão fiel ao anime original. É bom falar pra vocês, então, pô, vamos lá, adoro, né? Adoro Cavaleiros do Zodíaco. Mas vale a pena ver os personagens como pessoas reais. E tem detalhes ali que são, tipo, pura nostalgia. Acho que a galera vai curtir, sim. Pra assistir ou reassistir os Cavaleiros do Zodíaco, Sanseiya, o começo, é só chegar na HBO Max no dia 23 de dezembro. E bora começar 2024 investindo em você. Toca aqui embaixo pra você conhecer a Cyberclass, que é a maior plataforma de marketing digital da internet. Você ainda tem 7 dias pra testar. Se não gostar, teu dinheiro é todo devolvido. R$29, pô, fala sério. Toca aqui pra você turbinar esse teu currículo agora em 2024, hein? Agora comenta aqui embaixo qual dessa você tá mais hypado e menos hypado, tá? Tô lendo os comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. É aqui embaixo o sininho, você tem que estar com a notificação. Um canal nerdístico de notícias e de vídeos atemporais, pô, você tem que estar ligado com a gente, saber o que tá rolando. Obrigado de coração, até a próxima, valeu, fui!